Vereador Duarte, acabei de consultar o jurídico dessa casa. São quando dois parecer ou ganham sim ou ganham não. Quando o parecer sim ganhou, o parecer contrário foi de Vossa Excelência, não tem que passar por votação. Então, com dois pareceres favoráveis e o do senhor contrário, aprovado. Peço ao segundo secretário que inicie a leitura do referido projeto. Com a palavra. Então, de deixar manifestado e registrado ao projeto a minha manifestação pela apresentação de regime de urgência, que foi contrário. Gostaria também de deixar o meu requerimento para adiamento da votação, que foi contrário, e o meu parecer com as minhas emendas, que foi contrário. O senhor anexar Peço ao projeto. Muito grato. Artigo 1. Cria um parágrafo único junto ao artigo 6º com relação ao seguinte. Artigo 6º, parágrafo único. O servidor poderá auditar em participar de plano de saúde diverso daquele oferecido pela Câmara, sendo que a Câmara efetuará o desconto do valor respectivo da remuneração do servidor e enviará diretamente ao gerenciador do plano de saúde eleito. Artigo 2º. Cria um parágrafo que será o 5º, junto ao artigo 20, com a redação seguinte. Artigo 20, parágrafo 5º. Em discussão, artigo 1º, em votação. Senhor presidente, se contam, aprovado. para discutir, senhor presidente, eu pedi questão de ordem. Com a palavra. A votação na casa tem. A leitura é colocada em discussão depois da votação. Peço aos Vossa Excelência que acompanhem. O senhor está dando aula agora? Não, mas hoje estou solicitando. No momento de discutir. A segunda mandato dessa casa, eu sei como funciona. Não estou questionando os mandatos de Vossa Excelência, os respeito. Eu só estou pedindo que no horário de discussão, o senhor olhe para mim que eu possa também me manifestar. Eu quero discutir o artigo 1º. Se o senhor já aceitar a barba um pouquinho, Não faço, não tem problema nenhum. Eu só quero pedir isso. Então a gente vai pôr em leitura, a gente vai colocar em discussão, depois vai colocar em votação. Correto? É assim? Eu peço a Vossa Excelência que a gente obedeça o regimento. Eu quero discutir. Não esquecer a votação. Projeto de resolução 03/2022. Artigo 1º. Artigo 1º. Vamos mais favorosamente aqui, nosso segundo secretário. Cria um parágrafo único junto ao artigo 6 com redação seguinte. Artigo 6. Parágrafo único. O servidor poderá optar em participar do plano de saúde diverso. O servidor poderá participar. Porque o servidor ele tem a opção de ele participar do plano licitado por essa casa, ou se ele for sindicalizado pelo sindicato, optar pelo plano do sindicato. Vamos lá de novo. A opção se questiona. Isso. Mas, daquele oferecido pela Câmara, o licitado pela Câmara, a Câmara pode pagar. Se o do sindicato, quem tem que pagar é o próprio servidor por lá, e não ser feito aqui. Vamos lá, vou continuar. Posso continuar, senhor presidente, sem ser interrompido? Não é possível. Posso continuar, presidente? Pode lembrar o senhor que o valor do plano é descontado do funcionário. Muito obrigado. Não paga nada. Posso É continuar? descontado pelo salário do funcionário. Posso continuar a Então, leitura? o O senhor quiser discutir, o senhor pede. Quando o senhor pedir para discutir, eu vou entender. Agora eu estou em discussão. Não sei se o senhor lembra, eu sou presidente dessa casa. Não, eu não estou começando a falar aqui. Se o senhor, é que do jeito que o senhor está pontuando, eu quero pontuar também para não parecer amanhã que tem herói dentro dessa casa fazendo alguma coisa errada. Não é minha O intenção. senhor pontuou que essa casa está pagando um. Eu estou em discussão ou o senhor está falando? O senhor caçou minha palavra? Discussão? Caçou minha palavra? Sim. Então eu vou ficar aqui. Então, lembrando que o plano é descontado do funcionário, não é a Câmara que paga. Tá bom? Com a palavra, Leandro. Eu já fiz a leitura no meu parecer e eu me manifestei contrário. Eu expliquei por quê. Foi avessado a licitante que ganhou a licitação do plano de saúde e a quantidade de funcionários. Hoje a gente abre uma brecha na lei para que a pessoa saia do quadro de ter um plano de saúde e parta para o plano de saúde. Daqui a pouco ninguém fica no licitado, ela entra com uma ação contra a coisa. Eu só estou ponderando. Agora, que era descontado do funcionário, até que foi licitado e é descontado. Só que aqui é descontado do funcionário hoje pelo plano de saúde licitado pela Câmara, logicamente que a licitante viu que tinha uma demanda de funcionário, aceitou. Agora eu no meio do processo, contrato assinado, sendo descontado, eu vou lá e a prerrogativa para que ela possa optar por outro plano de saúde e vai remunerar os demais funcionários. O que eu estou falando é que daqui a pouco quem ficar no plano de saúde é que ela fala, não dá para atender 2, 3. É isso. Nós temos a prerrogativa que está. Eu estou em discussão,
permissivo isso para o funcionário? Não estou discutindo com você, mas o senhor está ponderando, eu vou ponderar sim. Posso continuar com a palavra? Muito obrigado. Eu estava lendo o artigo. Vou ter que ler novamente se eu for interrompido. Parágrafo único. O servidor poderá optar em participar do plano de saúde diverso daquele oferecido pela Câmara, sendo que a Câmara efetuará o desconto no valor respectivo da remuneração do servidor e enviará diretamente ao gerenciador do plano de saúde. Vou ler aqui. Sou contra esse artigo. Quando a Câmara fez o procedimento licitatório, acredito que terá havido contratação estimando-se o número de participantes do plano de saúde. É o que eu estou mandando aqui. Para se calcular percentual oneroso aos cofres públicos. Sou contra a operação que impactará nas regras vigentes com a empresa contratada. É ruim você mudar a regra do jogo quando está jogando. Espera aí, não ganhou quem não quis, agora vamos fazer ponto. E o que foi licitado? E o que foi colocado no certame licitatório? E o procedimento que foi feito? Não se respeita isso? Abre agora uma janela para que o servidor possa ter um plano diverso. Quem optar em ficar porque a Câmara liberou, daqui a pouco, economicamente, a própria empresa vai desistir do contrato, porque a regra mudou no meio do caminho. A regra mudando no meio do caminho, muda-se o jogo. Então eu tenho que manifestar contrário, sobre pena de amanhã nós, até vereadores ou o conjunto da casa, respondemos porque nós estamos mudando regra do jogo no meio do caminho. Se já tem uma prerrogativa e o servidor não quer, ele não opta, ele contrata lá fora, ele paga lá fora, ele não pode reclamar. Mas eu criar em lei prerrogativa para isso, eu acho que isso está errado. É uma ponderação. Será que a comissão não pode discutir isso conjuntamente, a gente chegar no consenso? E a gente está ouvindo aqui o jurídico da casa, mas eu não vi parecer do jurídico da casa no processo inteiro. Será que o jurídico da casa não se manifestaria por inteiro no que nós estamos precisando? É isso que eu gostaria de ouvir. Não temos o parecer, nós não temos manifestação jurídica, nós não temos posição contrária. É isso que está acontecendo. Aí dá esse tipo de coisa. Essa é a minha discussão, senhor presidente. Eu voto contrário. Em discussão, em votação, deixar de acordo com os que se encontram, aprovado. Com o voto contrário do vereador Eduardo Pereira. Artigo 2º. Cria um parágrafo que será o 5º, junto ao artigo 20, com redação seguinte. Artigo 20, parágrafo 5º. Pela gestão de cada contrato, o servidor designado nos termos desse artigo receberá uma gratificação de 3%, devendo, inciso 1, elaborar relatório mensal ou sempre solicitado sobre o andamento do contrato, listando problemas e soluções. 2, justificar por escrito a razão ou não de eventual prorrogação contratual, inclusive fazendo pesquisa de mercado quanto à sua viabilidade e vantagem econômica. 3, atestar a realização do serviço ou entrega de bens relativos ao contrato mediante relatório, sempre que for solicitado pela contratada qualquer pagamento. E 4, apresentar sugestões para o aprimoramento do contrato. Em discussão, o artigo, ponderando o... Com a palavra, vereador. Não de ordem, presidente, eu vou fazer para discutir. Sou favorável à criação do percentual de gratificação aos gestores de contrato nessa casa. Por favor. Porque as pessoas podem não ter sido concursadas para fazer gestão de contrato. E aí você cria uma prerrogativa aqui dentro que é necessário que o servidor se esforce em fazer. E aqueles que trabalham precisam ser gratificados. Porém, contra as exigências impostas aos gestores por este artigo, conforme a Lei 8.066 de 93, cabe analisar se o contrato executado está sendo fielmente cumprido pelas partes, de acordo com as cláusulas avançadas. O representante da administração anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução do contrato, determinando o que for necessário à regulação das faltas ou defeitos observados. As decisões e providências que ultrapassarem a competência do representante deverão ser solicitadas a seus superiores em tempo hábil para a adoção das medidas convenientes. Assim, não cabe ao gestor justificar eventual prorrogação do contrato. Aí, senhor presidente,
nós já estamos criando o que o servidor não foi destinado no concurso público. Ele não tem essa prerrogativa de gestar, de apontar. Nós estamos amarrando, de repente, não sei na mão de quem, ou qualquer ideia, ou dando a atribuição e responsabilidade a quem não tem que ter. Porque não é legal que ele tenha. Eu não posso colocar uma lei que eu crie condições para o funcionário para trabalhar, ele corra o risco de cair em probidade administrativa porque ele está fazendo o seu serviço. Isso eu não posso aceitar. Já ponderei e pondero novamente. E eu espero que os novos vereadores não aceitem esse tipo de situação. Eu posso falar para vocês, é errado, nós vamos errar e eu vou votar contrário nesse artigo novamente. Vereador, esse artigo, levando em consideração o discurso do senhor, eu concordo pela observação do senhor e peço aos demais que votem contrário a esse artigo. Vereador, quando o senhor está certo, a gente concorda. Quando o senhor está errado, a gente tem. Precisava discutir, vamos discutir. Agora falou por aí também, não fica muito animado. Em discussão e votação, dou como reprovado. Em discussão e votação, artigo 2º. Reprovado. Continua. Com a palavra. Mas se o senhor quiser encaminhar a votação para que eles votem contrário, me acompanhe, né? Vamos fazer desse Eu já jeito. votaram contrário, já. Vamos lá. Em discussão, em votação, artigo. Aqueles que estiverem de acordo, permaneçam como se encontram. Reprovado o artigo. Continua a leitura do projeto. Vai para o 3º. Vitória. 2º, Thiago. Senhor presidente. Só para o senhor não. Eu acho que depois, perdão, meu segundo secretário, só para colaborar, nós infringimos um erro, mas nós não podemos deixar de cometer um acerto. O que está errado é o inciso 2º. Vicia todo o artigo. Justificar por escrito a razão ou não de eventual prorrogação contratual, inclusive fazendo pesquisa de mercado, quanto à sua viabilidade e vantagem econômica. Não podemos aceitar isso. Agora, designar um servidor. Não. Designar um servidor para que ele seja o gestor, eu sou a favor. Mas aqui vicia ele. Eu não posso colocar ele. Eu não posso tirar a prerrogativa do gestor da casa e passar a terceiro. Senão daqui a pouco, aí nós vamos estar criando aí que falar que o senhor falou que eu era dentro do jurídico, nada disso. Eu sou humilde que fiz a leitura. E na minha leitura, eu não quero deixar o servidor garantido que ele não tem problema. Ele vai trabalhar, ele vai gestar o contrato, ele vai receber por isso e ele vai fazer apontamentos. E o coordenador de despesa poderá apontar. Certo? Então, se depois, com calma, quiser discutir novamente essa parte, a gente entra em diálogo e a gente consegue fazer. Deixa eu dar a palavra ao segundo secretário para a leitura do outro. Artigo 3º. Cria um parágrafo que será o único, junto ao artigo 21, com redação seguinte: artigo 21, parágrafo único. Não será pago nenhum percentual pela gestão do contrato quando ocorrer a situação prevista no CAPT. Em discussão, com a palavra. Senhor presidente, esse artigo mereceria o presidente não poderá ser o gestor do contrato e ordenar despesas, senhor presidente. Quem vai fazer uma coisa não pode fazer as duas. Isso está na lei. Moralmente falando, quando isso acontece, tira o poder de se equilibrar aquilo que tem que ser feito. Porque como nós estamos falando de gestar contrato, vereador Gilmar Barbosa, é de se está certo ou está errado. Depois mandar pagar. Eu trabalhei como secretário municipal e nos meus pareceres na prefeitura, quando se tinha, sempre tinha um gestor, funcionário efetivo da casa, ou no caso ali, funcionário efetivo dos quadros funcionários. Então, se é uma obra civil, precisa ter um engenheiro.
tem que acompanhar a obra. Ele fez concurso público, ele acompanha a obra e fala que está certo. Aí o gestor fala assim, ouviu-se o técnico? Ouviu-se, paga assim, ele disse que está certo. Não, o técnico comprou um terror, vamos consertar. Então, eu também tenho que ser contra, sou contra esse artigo, que a meu ver devia ser suprimido da norma em sua totalidade. Presidente da Câmara e ordenador de despesa não deve ser gestor de contrato. Obviamente, não deve receber gratificação. Isso nós estamos discutindo, porque nós já derrubamos a gratificação. Mas ainda existe um erro. Nós não podemos fazer cara de coisa. A casa tem que discutir sobre isso. Ou seja, contrato. Nós vamos fazer um contrato, nós vamos gestar um contrato, tem que ter um funcionário efetivo gestando o contrato. E depois apontando para o presidente, olha, existe erro na prestação de serviço. Como ele é funcionário efetivo, ele não precisa ficar com medo, não. Ele faz, tolera, aponta que está errado e envia o mesmo. Por quê? Porque ele está fazendo a parte dele, ele tem essa função. Agora, se a gente deixar o mesmo gestor nós deixarmos o mesmo gestor ordenar a despesa e fazer acompanhamento do processo, eu acho que isso aí vai culminar em erro. Por segurança, por transparência, por princípio de moralidade, eu não concordo com isso. Então eu vou contra esse artigo. Vereador, ouviu o senhor se manifestar, concordo com o seu posicionamento e eu também vou votar contra esse artigo. Então eu coloco em discussão, em votação, o artigo. Aqui chega a corpo que se encontram, reprovado o artigo. Continua com o projeto, segundo secretário. Artigo 4º. Altera a redação do artigo 22, que passa a ser a seguinte. Artigo 22. A cessão dos servidores para outros órgãos públicos da administração direta e indireta de qualquer esfera da federação será sempre solicitada mediante ofício, onde constará os dados da entidade solicitante e as funções que o servidor deverá desenvolver, se acaso for cedido, contendo ainda 1. Prazo da sessão. 2. O nome do servidor solicitado. 3. Qual tipo de sessão, se com ou sem encargos e 4. A importância da sessão para o município. Parágrafo único. Caso o ofício não indique o funcionário a ser cedido, caberá ao presidente indicar o funcionário. Em discussão o artigo. Uma palavra. Vai discutir, né, senhor presidente? Obrigado. Senhor presidente, esse era das minhas emendas, senhor presidente. Nós estamos deixando aqui discricionário a uma única pessoa, né? Eu não sei se a gente, todo mundo gosta de todo mundo, mas eu posso, depois não ter afinidade, eu vou negar isso aqui porque o funcionário não me deu bom dia, fica comigo. Tá certo? Então eu coloquei aqui, parágrafo único, caberá à mesa diretora indicar o funcionário mediante o seu aceito. Ou seja, uma decisão, uma necessidade, uma vontade de um servidor, seja ele qual for, de se afastar, de ser cedido, de fazer outra atividade que seja interessante, não pode ser ponderação exclusiva apenas de um de nós, mas pode ser da mesa, e sim, eu caprichasse na emenda até do plenário, porque para alguns tipos determinados nós fizemos votações no plenário já, presidente. Então, eu também voto contra esse artigo, para não deixar funcionário do legislativo refém de uma manifestação única, mas sim do nosso plenário. Então, como a minha emenda foi rejeitada, eu tenho que votar somente contra esse artigo, que fique como está e que não se altere a regra daquilo que já está valendo. A minha manifestação é contrária, senhor presidente. Em discussão, em votação, aqui chega de acordo com os que se encontram, aprovado com voto contrário do vereador Eduardo. Continua com a discussão, segundo o secretário. Artigo 5º. Altera a redação do artigo 27, que passa a ser a seguinte. Artigo 27. A Câmara Municipal de Petiópolis dará publicidade através do Boletim Oficial do Município o texto das seguintes matérias. 1. Emenda à Lei Orgânica do Município, Resolução de Decreto Legislativo. 2. Lei ordinária ou complementar que não seja promulgada pelo Executivo Local, observado o disposto no artigo 30 da LOM.
3. Lei que não dependa de extinção ou promulgação pelo Executivo Municipal em expressa simetria ao artigo 48 da Constituição Federal. 4. Convocações para audiências públicas, sessões solenes e reuniões abertas ao público. 5. Editais de adjudicação e de homologação de procedimentos licitatórios. 6. Extratos de contratos aditivos e listados. 7. Atos da mesa. 8. Extratos de portaria. 9. Extrato de eleição da mesa diretora, comissões permanentes e comissões temporárias, bem como de qualquer alteração. 10. Extrato das atas das sessões plenárias. Tem, todos têm. Em discussão, o artigo 5º, com a palavra. O senhor me perdoa as minhas levantadas. Como é um projeto de lei complexo, eu tinha dúvida de algumas coisas com o jurídico. Não, Vossa Excelência tem total moderação. Continua Estamos chegando falando. quase no acordo. Está indo bem. A discussão entrou no eixo que eu gostei. Só para salientar, senhor presidente, no parágrafo único, nós votamos no artigo 22 da lei, no artigo 4º, que determinou a redação do artigo 22 do Constituição do Cício, ele tem um parágrafo único, né? E a gente voltou aqui agora. O que eu falei foi a respeito da mesa, diretor, que ela tem que ter função. E aqui, nós trazemos no artigo 5º, que da lei que nós estamos votando, para alterar o artigo 27 do regimento. E ele faz as ponderações. Aí, senhor presidente, o direcionamento é o mesmo, praticamente. Porque o nosso órgão oficial é o Boletim Oficial do município. Aqui não tem o que eu vou manifestar ao contrário, desde feito por aqui. Agora, o que eu disse lá atrás, contratar um jornal de exclusividade para quem possa fazer isso não é ponderante, já que nós temos um órgão oficial, que é o Boletim Oficial do município, onde o executivo pode fazer as nossas publicações oficiais. Então, o que foi elencado nesse artigo, do inciso 1, 2, 3, 4, 5, nosso segundo secretário acabou de ler, é prerrogativa assim do Boletim Oficial. Não cabe contratação de um terceiro para fazer isso. É o que a gente colocar, senhor presidente. E por que me parece que o senhor é contrário? Não, sou favorável. Sou contrário à contratação de um jornal, sou favorável aqui. Em discussão, artigo, em votação, chega a acordo que se encontram, aprovado. Deixou com a palavra o senhor secretário. Artigo 6º. Altera a redação do artigo 30, que passa a ser a seguinte. Artigo 30. O presidente da Câmara Municipal de Petiópolis poderá observar as disposições da legislação licitatória. 9. Convocação para audiências públicas realizadas pela Câmara. Parágrafo 1º. As mensagens terão sempre caráter cívico, educativo e institucional, sendo vedada a promoção pessoal ou política de qualquer forma. Em discussão, artigo 6º. Com a palavra para finalizar aí, o parágrafo 2º, segundo secretário. Ao segundo, a divulgação da mensagem institucional fora das datas acima somente poderá ser efetuada com anuência expressa da mesa da Câmara, que demonstrará a importância da respectivação. Em discussão, o artigo. Em discussão, o artigo 6º. Entendeu? Sim. Já deu para fazer divulgação daqueles anúncios que divulgam e falam. A gente pode usar o boletim oficial do município e fazer isso, como eu falei anteriormente, todo mundo era aqui. Ficar, e me perdoem, um cheque em branco na mão, para a imprensa poder fazer lobby aqui dentro da casa, para ela poder ter anúncios, isso eu já vi no passado. Isso é erro. E essa casa, em momentos anteriores, já mudou isso, vereador Matheus Rodrigues. Nós já tivemos problema com outros vereadores. Seu pai foi o vereador da casa. Nós colocamos para que os anúncios abusivos sejam feitos no boletim oficial do município e não sejam separados. Não é necessário, porque existe o pagamento da terceira, comunicados, outras, mas eu até poderia ser favorável. Mas são todas datas que, não dizendo da questão da data, mas é desnecessário eu efetivar a despesa com
seja ela qual for, que aqui não pondera, eu não vou saber explicar, mais uma vez caí em erros onde o Tribunal de Contas já julgou e fez o presidente da casa devolver dinheiro para o anúncio publicitário, porque se escolhe um santo que fala bem da gente e esse santo recebe recurso público, e o que não ganha recurso público, que fala mal da gente, fica do lado de achando. Eu vou criar uma prerrogativa dessa, discricionária, mas se eu precisar de outras datas, eu vou lá, levo para casa e volto. O que é isso? É um gatilho? Vai acontecendo, vai acontecendo? Nós temos e temos uma lei onde isso fosse feito, teria que ter a quantitativo do jornal, porque tem jornal que mal imprime o jornal que vai colocar na bancada aqui na casa, né? Tem jornal que não circula no município e a gente acaba dando, isso acontece, e eu não quero ponderar aqui um amigo dele, não sei, então a gente tem que tomar cuidado com o que ele está autorizando. Vamos naquilo que é oficial, boletim oficial do município, divulga por lá. Se eu tenho um ato para fazer comemorativo e informar, vamos no boletim oficial do município, e não cria prerrogativa discricionária de um chefe em branco para se conversar com a empresa. É meu amigo, eu faço, é meu amigo, eu faço. Se criarem 10 jornais na cidade, eu vou escolher qual? Não se fala, vou licitar, vou fazer, não é assim que funciona. Para pequena monta, 3 orçamentos. Uma 3 orçamentos eu junto no negócio, vou fazer. Então, a licitação balizada em pequena monta não corre do carazinho que dá o preço por menor, porque a gente não está buscando aqui o menor preço. A gente está buscando aqui, o amigo dono do jornal que eu vou priorizar para que ele faça o anúncio que eu queira. E de repente, desculpa, o cara que esse vício já acabou, eu estou pedindo para não criar. Se der anúncio, eu anuncio lá. O seu anúncio é de graça. Se não der anúncio na prerrogativa de Deus, o meu anúncio não sai. Eu estou falando o contrário, vereador Matheus Rodrigues. Isso já aconteceu, vereador? Nós já tivemos problema judicial com isso. Nós já tivemos, vereador. Nós já tivemos. Apesar dos seus outros mandatos, essa máxima estava vedada. Isso aqui foi extinguido. Tem uma lei que diz que você tem que publicar o valor do anúncio e você tem que publicar a quantidade que aquilo foi feito. E a gente sabe que isso é errado. Tem jornal que mal publica 1000 exemplares e coloca ali, ou sei lá quanto que publica, e sai com o cheque daqui de dentro com valores exorbitantes. Mas ele é meu amigo, né? Digo, isso não aconteceu conosco, e nós não fazemos mais isso. Mas se nós instituirmos essa prática maldita para que essa casa venha gestar esse tipo de negócio, eu vou dizer para vocês, vai ter gente aí no jornal levando pedrada, porque vem aqui e faz o argumento, e vai ter gente sendo anulada, porque assim o chefe que vai pagar. É isso que nós queremos? Vamos usar apenas o boletim oficial do município. Se a publicidade é necessária e ela tem que ser feita nas respectivas datas da nossa manifestação, vamos lá. Façamos elas no órgão oficial. Por que eu pondero lá em cima? Lá em cima, boletim oficial. Aqui embaixo, cheque em branco para mim trabalhar. Está errado. Eu clamo aqui aos vereadores dessa casa de leis que tenha assento aqui, que preserve o dinheiro público, preserve a discricionalidade de cada um, mas que nos respeitem, que eu não quero essa prática maldita mais para mim. Ou seja, eu não sou amigo do rei, vou sair crucificado usando uma toquinha no jornal. É assim, quando é amigo, não, o presidente da Câmara é meu amigo, ele está me dando um anúncio, ele dá o que ele quer. Nós queremos isso, vereador Matheus Rodrigues, você tem experiência, conhece a casa, então não funciona. Então, desculpa, clamo aqui ao vereador Macário, ao vereador Miguel, ao vereador Gilmar Barbosa, presidente dessa casa, vereador Tassiano, vereadora Renata Barreto, se estivesse aqui com a Marina, minha vereadora Elisângela, não vamos trazer essa prática para a nossa casa. É o que eu peço a você. Eu já voto desde já ao contrário e solicito que os demais também o façam. Não vamos autorizar nenhum tipo de publicidade que não seja por boletim oficial do município. A não ser, que aí eu ficaria nos parágrafos, vereador Elias, a não ser que a gente traga no plenário e autorize. Ele é interessante, mas eu transformaria aqui, o parágrafo primeiro artigo, as mensagens terão sempre caráter cívico, educativo, o que for, mas divulgada e aprovada pelo plenário da casa. Vereador Eduardo, eu acho que quem está acompanhando a sessão está entendendo o que eu estou falando. Não, só que até então, para quem está acompanhando a sessão entender, o senhor, que é uma pessoa que se coloca bem entendedor da casa, hein? Então, só o senhor vê que a gente está querendo colocar lisura. Isso já existe dentro da casa, só que não é regulamentado. Sim, senhor, a casa tem um limite, o senhor sabe, de 17 mil para poder gastar com propagandas, o vereador. Só que isso sempre de comercial. Agora a gente está. Ô, vereador. Olha o que o senhor falou, né? Agora eu posso falar? O senhor quiser. Nós estamos agora dando legalidade. A gente, só que isso é um limitador. Ninguém
eles licitam e eles têm agentes de publicidade que trabalham com eles, essa flexibilidade até para fazer propaganda com a população. Salvo isso, hoje a nossa Câmara, vereador Eduardo Pereira, que numa última pesquisa que teve agora, foi a Câmara, que a população tem o maior afastamento dos vereadores dessa casa, porque nós não levamos informação à população. Hoje nós trabalhamos com um Facebook precário há anos, aonde nós não temos hoje um agente de publicidade licitada, nós não temos hoje informação levada diretamente à população. Então, o que me faz pensar que não voltasse isso seria a gente, a cada dia mais, o vereador Lira, furtar as informações dessa casa para a população. Agora, não significa que quando a gente está aqui agora dando lisura, a gente está regulamentando uma coisa que já existia e não era regulamentada, a gente está regulamentando e vamos sim estar levando cada vez mais informação dessa casa à população, o vereador. Só que isso não é o tanto que seja eu, presidente, quem for, querer gastar, isso tem limitação. Vamos falar, vereador. Alô? Vereador, você teria razão. No passado, quando o Bertioga tinha 4, 5 jornais impressos, hoje não, nem tem jornal impresso. Eu acho que esse artigo realmente está perdido. Eu acho que, e concordo totalmente com você. No passado, sim, há 4, 5 anos você teria totalmente razão. Mas não temos jornal impresso, acho que daí caiu em desuso esse artigo. Qualquer situação ou não, assim, eu acho que não tem muita função esse artigo. A Câmara de Santos, você vai as câmaras de Santos, a Câmara de Santos, a Câmara do Guarujá, a Câmara de São Vicente, eles passam trabalhos, propaganda, os trabalhos dos vereadores, para a sociedade entender o que os vereadores estão fazendo, o que os vereadores estão trabalhando, até no horário nobre, na TV Tribuna de Santos. Enquanto a Câmara de Bertioga, nós estamos aí há anos trabalhando com o Facebook precário. A gente precisa começar, o vereador foi comprovado na última pesquisa que teve agora, que eu fui questionado no último jornal que eu participei, o porquê do distanciamento da população de Bertioga com os vereadores. Eles lembram os nomes dos vereadores, porque nós hoje, a nossa comunicação com a população, ela é muito pequena. Então nós temos realmente que estar mudando isso aí, levando uma comunicação melhor para a população. Em discussão, o artigo em votação, aprovado. Está aprovado o artigo, vereador. O senhor colocou. Mas eu vou, vereador. Posso falar? Eu quero continuar. Vamos falar, vereador. Então, os vossos colegas aqui, como colocou o Neir aqui muito bem, é desnecessário. Então, eu não vou criar o gatilho de novo. Eu tenho que votar contra, porque o presidente, eu vou falar ou o senhor vai falar? Não, agora eu quero só falar uma coisa para o senhor. Eu não estou criando de novo. Eu estou falando, o senhor está colocando novamente palavras no projeto. Eu não estou criando novamente, eu estou regulamentando uma coisa que já existiu e não era regulamentada, vereador. Só isso, com a palavra. Obrigado. O presidente da Câmara Municipal, nós estamos aqui antagonicamente falando da mesma coisa. Publica no boletim oficial do município. Quando houver necessidade de se fazer, traga o plenário da casa e se autorize e faça. Qual que é a prerrogativa que a gente tem que fazer agora? O senhor presidente jamais colocaria perante de Vossa Excelência. Essa prática não acontece aqui, faz bastante tempo que eu estou na casa, mas ela já aconteceu. Para mim, não apanhar de A e B, né, não digo eu, mas o mandatário, porque ele vai lá, não, você eu acerto. Agora aquele cara não gosta, eu não vou dar. Está discricionário. Recurso público não se trata de forma discricionária. Ou seja, o que eu estou ponderando para votar contra é porque a gente não tem consenso para discutir o artigo. E se a gente não tem consenso para melhorar o artigo, a proposta a gente tem que rejeitar ela. Eu não vou criar um gatilho para que, mesmo que se tenha, mesmo que a verba seja limitada, a ponderação não é interessante, gente. Eu estou falando de despesa com divulgação de coisas que podem ser feitas pelo boletim oficial do Museu. Se eu for cortar minha palavra, vou colocar para votar, vereador. Em discussão, artigo em votação, com a palavra do vereador Matheus Rodrigues. Nesse artigo, não votar. Nesse artigo, eu também gostaria de manifestar o contrário ao artigo. Em discussão, em votação, chegar por discussão, aprovado. Puxou com a palavra. Artigo 7. Acresce 2 parágrafos junto ao artigo 61, que passam a ter a seguinte redação. Artigo 61. Parágrafo 1º. A presidência poderá optar em razão de realizar o evento
da medalha do mérito legislativo. Parágrafo 2º. O presidente poderá diminuir as etapas e ações do evento para uma realização em menor escala. Em discussão? Com a palavra? A discutir, senhor presidente. Senhor presidente, pelo tempo eu tenho um tempo estimado no regimento. Se eu ponderar, eu vou pedir para Vossa Excelência, respeitando a posição de Vossa Excelência na presidência da Casa, houver necessidade da minha fala interromper, eu respeito do senhor presidente dessa Casa. Mas eu gostaria de ser retomado também a palavra, porque quando a gente está discutindo, é o prazo de convencimento. Eu já tive aqui a manifestação do vereador Matheus Rodrigues, o vereador Macaro no anterior acho que queria se posicionar, não pôde, e a gente pode ainda ter a manifestação necessária dos demais. Se assim não for, eu também o respeito, mas se o senhor puder deixar que o plenário, sem velocidade, possa decidir, o senhor, se já tem a ponderação dos demais, quem sou eu para questionar? Mas vamos respeitar, e assim não fica feio. Eu não vou correr com a votação para de repente fechar o poder de discussão dela. Se nós temos um procedimento e está. É que o vereador, como eu falei para o senhor, não é que eu não queira deixar o senhor falar, é que nós, na sessão passada, nós já saímos daqui meia-noite e pouco, na sessão passada. Nós sabemos que a população gosta de acompanhar os trabalhos dessa casa, gosta dos vereadores de acompanhar os trabalhos, como eu coloquei aquela para o senhor, nós tivemos hoje uma reunião para tratar desse assunto, na qual o senhor não quis ficar na reunião, e aí agora, vereador, o senhor está colocando à vontade, mas breve, presidente, eu quero falar assim, né? Eu perguntei para alguns o que aconteceu, porque quando eu estou dentro do meu tempo, eu não estou discutindo ainda, só ponderando com Vossa Excelência como que a gente vai tramitar, porque tem mais projetos, eu ainda estou empolgado para mim poder votar. E eu não participei inicialmente isso o senhor coloca que eu não quis participar, eu tinha que causar tumulto. Mas eu também não participei, acho que na segunda-feira, ontem, quando se finalizou, não sei o que aconteceu, não posso apontar que teve uma discussão, mas se teve 3 assinaturas no pedido de urgência e os demais vereadores que assinaram por Vossa Excelência também devem ter lido alguma coisa, eles devem ter pedido para entender. Então, eu estou entendendo que teve uma reunião antes da reunião do gabinete. E se teve a reunião antes da reunião do gabinete, eu também não participei da primeira porque não fui convocado. Então, o que eu coloco? Depois que o regime está em regime de urgência, depois que está tramitando, eu peço para colocar e eu não sou atendido, eu entendo que ninguém quer mais conversar. Eu não tenho a totalidade dos votos, eu estou aqui ponderando. Se eu assim tivesse tempo de conversar, eu poderia dialogar com os demais vereadores e fazê-los entender, mas assim, no afogadilho eu não vou conseguir. E se o senhor quiser deixar eu concluir, ainda não discutir o artigo. Não discutir o artigo. Então, pessoal, eu vou votar contrário também. Esse é o objeto da minha emenda número 3, a qual eu apresentei no parecer, que também a Casa rejeitou, e eu sou contrário a esse tipo de situação, porque fica a prerrogativa a uma pessoa novamente decidir como eu vou manifestar em atos que a Câmara tem que acontecer. Volto a dizer para o senhor, eu não sou dono da casa, eu não sou vereador unitário, eu sou vereador 19 anos aqui, eu compreendo a democracia, mas nós temos que entender, eu tenho meu direito de manifestar e tenho meu direito de ponderar. Então, quando a decisão vem unilateral de uma pessoa para que eu possa acatar, eu tenho que manifestar contra. Então, vamos lá. Artigo 61. A presidência poderá optar em não realizar. Parágrafo número 2. A presidência poderá diminuir as etapas e ações do evento. Eu também tem que ser contrário. Eu fico assim, votando lei que me impede de me manifestar. Tá certo? Fica discricionário. Eu estou passando disso. Eu ganhei a eleição. Então, se for para mim ter um parlamento, um legislativo, onde o Fábio Busca baixa a cabeça e escuta e fala e pondera que está bom, eu preferia não ter sido eleito. Tá certo? Então eu quero me manifestar assim, eu quero que as decisões da Câmara sejam em conjunto, que haja reunião em tempo hábil, não me convocar às 4 horas da tarde, vem cá que vai ter uma reunião no meu gabinete para discutir um projeto que já está em regime de urgência, que vai acontecer, que você queira ou não queira. Então eu não entendi o caráter da reunião. Eu vou te atropelar, porque eu já combinei com os demais e eu vou fazer isso. E eu estou fazendo a minha parte, eu estou discutindo. Se os demais quiserem discutir, volto lá no começo da conversa. Tá lá. Suspende a sessão por 2 minutos, doutor. Eu